Boa tarde, amigos da TV Rio Branco, são 12 horas e 8 minutos, estamos chegando com mais uma edição do programa Diário do Esporte, o terceiro, né, nesse novo momento, nessa nova fase. Olha só, o programa de hoje apresenta como entrevistados, né, como convidados, o professor Quinho Brito, técnico do Humaitá, que recebe daqui a pouco, às 6 da tarde, aliás, às 7h30 da noite, pela Copa do Brasil, o Sampaio Corrêa. Ele vem acompanhado do professor Éden Barros, que já é companheiro dele de longa data, né, de vários carnavais, lá na equipe de base. Inclusive, eles foram campeões ano passado no Sub-17, comandando o Galvez. Portanto, já é uma dupla bastante conhecida. E hoje também é dia de estreia. Éric Rodrigues estreia daqui a pouco como novo comentarista aqui e também entrevistador. Faz parte, a partir de hoje, da bancada aqui do nosso programa. Éric Rodrigues, que é treinador de Independência, gestor, mas ele vai se comportar aqui como jornalista também, evidentemente como comentarista. Jamile Romano, seu bom dia. Boa tarde, Muniz, boa tarde a todos de casa e aos nossos convidados. Gostei aí, você na maciota me corrigiu. Boa tarde, né? É porque eu não almocei ainda. Olha só, temos novidades aí, olha, o Rio Branco barrou, o professor barrou o Robert, né? O professor Vaguinho barrou o Robert, quem vai sair jogando hoje é o Carrapeta. Difícil saber qual dos dois atuou de maneira mais apagada no domingo passado, apesar do time ter vencido o Atlético na estreia por 3-0. Mas tanto o Robert quanto o Carrapeta estiveram muito mal, né? Perderam muitas oportunidades. E o outro embarcou ontem, já não está mais no Acre, né? Como é que é, rapaz? Jobson. O Jobson. E olha só, o Jobson tem participação naquele título do Flamengo, gente. Em 2009 ele fez aquele golaço contra o São Paulo no Morumbi, já nos acréscimos, tirou 2 da jogada e fuzilou o Rogério Ceni. Se não fosse aquele gol, o Flamengo não teria sido campeão em 2009. Então tem uma participação importante do Jobson naquela conquista de 2009. Lá em Marabá, no interior do Pará, também teremos novidades, né? Isso mesmo. E aqui o Jomar ganha vaga na zaga do Humaitá e vai fazer a dupla de zaga com o Gabriel. Quem dançou nessa história toda, daqui a pouco o professor Quinho vai explicar, o Yarlis. Isso mesmo. São 12 horas e 10 minutos no Acre, 10 minutos e 30 segundos. Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes para conversarmos com o professor Quinho Brito e também com o professor Éden Barros. De antemão, sejam bem-vindos. Até já. Muito bem, estamos de volta, agora em definitivo. Começando para valer o nosso programa de hoje, Diário do Esporte, nesta quarta-feira, dia de futebol, dia de Copa do Brasil, e na nossa região aqui é dia de Copa Verde também, né? Quarta-feira, o último dia de fevereiro, 29 de fevereiro de 2024. Vamos torcer para que as chuvas cessem um pouco e as águas do Rio Acre parem de subir, porque a situação está muito complicada, né? Já subiu de ontem para cá, durante a noite, 17 centímetros. Já estamos agora medindo 16 metros e 50 centímetros na medição de 9 horas. Daqui a pouco vai ter outra, certamente deve ter subido alguns centímetros a mais. É muito complicada a situação. Como eu falei agora há pouco, eu tenho o prazer de conversar pela primeira vez aqui no programa, no Diário do Esporte, com o professor Quinho Brito, treinador do Humaitá Futebol Clube, que enfrenta hoje, que recebe hoje o Sampaio Corrêa às 7h30 da noite na Arena da Floresta, no Florestão. Seja bem-vindo, professor Quinho. Muito bom dia. Boa tarde, Muniz. Eu insisto em dizer bom dia, né? E ainda bem que você corrigiu. Boa tarde. Prazer estar falando com você. Obrigado pela oportunidade de participar do seu programa. Boa tarde, professor Éden Barros. Boa tarde, Muniz. Boa tarde aos telespectadores. Também é uma satisfação estar aqui juntamente com vocês. Se você não está com a gente desde a abertura, então o professor Quinho Brito é o treinador do Humaitá e o professor Éden Barros é o auxiliar técnico. Essa dupla já trabalha há algum tempo, né? Junto o Quinho. Já, a gente começou junto no Galvez, né? Depois a gente foi para o Andirá juntos. Retornamos ao Galvez novamente e hoje a gente está trabalhando junto aí no Humaitá.
Professor, eu acompanho um pouco já a sua carreira e eu sempre digo o seguinte para alguns colegas da Crônica, que para ser um treinador diferenciado, ele tem que ter, pelo menos, ter sido um jogador diferenciado, você foi, ou então se interessar bastante para estudar o futebol. Você faz isso também. E eu vejo, você prima muito pelo passe curto, toque de bola, valoriza bastante a posse de bola, porque quem está com a bola não é atacado, né? A pergunta que eu te faço é o seguinte, você vai entrar com esse mesmo espírito hoje ou vai mudar em função do adversário e da responsabilidade hoje? A gente treina normalmente as equipes para isso, né? Para propor o jogo, mas hoje é um jogo atípico e acredito que não há mudanças de acordo com o adversário, mas sim de acordo com o campo, né? A gente, infelizmente, jogamos num campo onde não nos dá condições de fazer um futebol bonito, ou pelo menos tentarmos. E as condições do campo é que vai dizer a forma que a gente vai poder jogar. E isso a gente só vai saber minutos antes do jogo, ali durante o aquecimento, para a gente sentir de como que o campo vai estar, quais as condições para a gente poder fazer o nosso trabalho. Legal. Professor Éden, estrear na Copa do Brasil sem jogar no campeonato, certamente isso aumenta o desafio do time, porque treino, né? Jogo-treino não dá para você avaliar como um jogo de fato, né? E aí, mesmo assim, qual a expectativa de vocês em relação ao jogo de hoje? Se torna uma situação meio um pouco complicada, porque na realidade a gente não estreou nem no Campeonato da Criança. Né? Acho que a título até de sugestão, as próximas equipes que se classificarem para o próximo ano para a Copa do Brasil, acho que deveriam fazer os primeiros jogos do campeonato. Sim. Nós vamos jogar depois de uma estreia, já passamos por uma estreia, mas sem ser pelo Campeonato da Criança, foi pela Copa Norte. Então há sim um certo grau de dificuldade, porque você tem que faltar ali o quê? Falta entrosamento, um pouco mais, desempenho de jogo, tudo isso é avaliado de forma diferente, né? Você já vai para um embate logo, onde você não tem passado antes por uma sequência de jogos que poderia te dar melhores condições de você ter adaptabilidade melhor. Quinho, assim como o Rio Branco, o seu time também foi criticado pela Crônica durante os jogos amistosos, né? Os jogos treinos. E repito, jogo é jogo, treino é treino, não adianta, você nunca tem uma avaliação de fato. E mesmo assim o Maitá entrou em campo na semana passada, enfrentou aqui um adversário que já foi fraco, não é mais fraco o treino, vencia por 1-0 e praticamente no último segundo cedeu o empate e perdeu nos pênaltis. O que faltou ali, que a gente conversava aqui agora há pouco em off, depois que tudo passa, várias oportunidades, aliás, várias sugestões são apresentadas para evitar o senhor dispor. O time estava no ataque quando perdeu a bola, né? Aí optou pelo cruzamento, o centroavante ficou machucado lá, não voltou, enfim. E o time num contra-ataque, jogando em casa pelo empate, acaba cedendo o gol que tirou a nossa classificação. O que faltou, na verdade? A gente, durante os amistosos de pré-temporada, a gente faz diversos testes. Sim. Eu não sei quem que foi que criticou em relação aos nossos amistosos. Nenhum membro da Crônica Esportiva acompanhou os nossos treinos. Nós ficamos muito satisfeitos com os amistosos. Inclusive, a gente ganhou amistosos de 12-0, de 8-0. Então, não tinha como não ficar satisfeito. Principalmente com o desempenho dos atletas. Acho que foi uma boa preparação. Mas em relação ao jogo do trem, são situações que o futebol pune, né? Você tem a oportunidade de fazer o 2-0 e você finda desperdiçando um contra-ataque que tivemos a oportunidade e também diversas possibilidades de você segurar o placar de 1-0, tendo a bola principalmente, já acabando. Aquele um pouquinho de malícia que a gente fala de futebol, faltou também. Mas tudo foi um aprendizado que a gente teve na quinta-feira para que hoje a gente possa, se a gente tiver essa mesma oportunidade, fazer diferente, poder hoje sairmos felizes com a classificação. Tá. Pela escalação aqui, e é bom que você corrija aqui ou não, você deve ir para o 4-4-2. Você não costuma muito jogar, você prefere sempre o 4-3-3, e aí depois sem a bola, sim, aí você fecha um pouco mais. Felipe e Aldair serão os atacantes lá na frente, é isso? A gente tem uma variação, né? Normalmente a gente joga no 4-2-3-1, que nos proporciona, quando a gente tem a bola, fazer uma variação tática também. Sim. Quando a gente não tiver a bola. E
normalmente quem fica, quando a gente tiver na variação no 4-4-2, fica o Tom, camisa 10, é que fica mais próximo do Felipe. Aldair ele volta ali na segunda linha de 4. O Aldair, na verdade, ele tem a liberdade para ir, voltar, ele está praticamente em todas as partes do campo, porque ele tem um preparo físico, né, e técnica também. Né? É, um jogador de força, né? Que consegue fazer bem ali o corredor. E ele, mais uma vez, vai jogar, digamos assim, de papel invertido, de pé trocado ali pela direita, puxando para a esquerda, porque ele tem um chute forte também. É, né? um jogador de muita qualidade. Ou um lançamento em profundidade, uma cavadinha no meio. Na verdade, ele é um jogador útil a qualquer esquema, né, Arquinho? É verdade. E na mesma função que ele entra o Lobo, né, que no último jogo foi o nosso camisa 9 referência, e hoje ele volta para a função dele, que é fazendo aquele corredor ali, e a gente ganha com a entrada do Lobo ali trabalhando pelos lados, 2 jogadores, tanto do lado do Aldair quanto do Lobo, de muita força, com boa chegada no último terço do campo. Na zaga ali, o Jomar ganhou a vaga do Yarlis pelo histórico dele, ele já é bastante experiente no time, todo mundo já o conhece, ou pela fase? O Jomar já era o titular, né? E, infelizmente, contra o Trem, ele sentiu uma lesão na véspera do jogo, e o Yarley que ganhou a vaga com a contusão, né? E o Jomar recuperou e aí ele só volta ao posto na titularidade que já era dele. O Gabriel tem toda a confiança do treinador? Todos os atletas, né? Tem a confiança do treinador, a gente tem um grupo de qualidade e a gente confia em todos, inclusive a gente tem um banco de reservas de muita qualidade também, a qual temos atletas que podem entrar e nos ajudar muito a sairmos com a classificação. Isso. Professor Eder, eu vou fazer a pergunta para o professor, mas o Quinho também querendo pode falar. Há alguns anos, os treinadores optavam por ter ali o chamado médio volante, né? E o Quinho era bom nisso. Mas o Quinho era um volante que sabia sair para o jogo, tanto é que os 2 gols mais bonitos do Acre na Copa do Brasil saíram dos pés dele. Né? E ali você tinha 2 meias, meia direita e meia esquerda, camisa 8, camisa 10, que sabiam também marcar. Hoje, os treinadores, em sua maioria, preferem o contrário, preferem volantes que saibam sair para o jogo. O senhor prefere assim também? Na realidade, o futebol moderno hoje ele não permite mais você trabalhar com volante que só marcador e nem mais com volante que só saiba chegar na frente. Tem que ter a qualidade dessas 2 funções. Né? Eu, particularmente, primo muito pela marcação e pela chegada na área. Então, sempre que eu trabalho com a base, eu oriento meus atletas, né, aprenderem desde cedo essas 2 funções. Porque se você hoje você não é um jogador completo, praticamente você perde a oportunidade de jogar em qualquer equipe hoje. Então, é fundamental a importância que o atleta ele entenda essas 2 partes e ele comece a primar por isso. Quinho. É bem isso que o professor falou. Inclusive, não só os volantes, mas hoje o zagueiro construtor, ele tem muito mercado hoje. Os bons treinadores que gostam de propor jogo têm a necessidade desse zagueiro construtor, o próprio goleiro também que saiba trabalhar muito bem com os pés. Aquele jogador antigo que era só para o desarme, hoje ele está perdendo mercado por conta da qualidade, tanto da parte dos treinadores, que hoje está fácil, né? Você estudar, você aprender, você entender o jogo. Hoje está disponível em muitas plataformas, né? De várias maneiras diferentes. Então, esse jogador está perdendo mercado. Entendi. São 12 horas e 22 minutos, 12h23 agora. Jamile Romano, qual é o seu destaque inicial? Muniz, o caso Daniel Alves continua tendo consequências. O Barcelona tirou o nome do jogador da área de lendas do site após a condenação de estupro. O brasileiro Daniel Alves, que foi condenado a 4 anos e meio de prisão por estupro na Espanha, deixou de constar como uma das lendas do Barcelona, clube pelo qual ele fez 434 partidas. O Daniel aparecia na página do site oficial do time, dedicada a exaltar nomes históricos que vestiram a camisa do time. Na última quinta-feira, quando a sentença do ex-jogador foi anunciada, ele passou a não aparecer mais na lista. No Brasil, o Daniel também era homenageado, mais precisamente em Juazeiro do Norte, na Bahia, a sua terra natal, onde ele tinha uma estátua em tamanho real,
que tinha sido inaugurada em 2020. E desde a condenação do jogador, os moradores cobram a retirada desta obra. Desde a prisão do jogador, a estátua foi vandalizada por moradores da cidade ao menos 2 vezes. Vale lembrar que o ex-jogador foi condenado pelo estupro de uma jovem que na época tinha 23 anos no banheiro de uma boate em Barcelona, no dia 30 de dezembro de 2022. Muniz, continuam vindo as consequências do Daniel, né? Eu ia fazer um comentário sobre isso, mas desisti para ninguém me confundir depois. Só digo o seguinte, vocês, jogadores, precisam abrir os olhos com relação às Marias Chuteiras da vida. Tá? Só isso. Tem que tomar muito cuidado. Elas vão para fazer isso e acabar com a carreira. E outra coisa, a sua cidade continua ali respeitando. Isso é um pequeno grupo que está fazendo isso. O Daniel Alves deve ser respeitado pelo que ele fez, sim, pelo futebol brasileiro, pelo futebol mundial de modo geral. Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Agora são 12h25. Até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje, Diário do Esporte, ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Agora são 12h27 no Acre. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Passo de Castro, Acrelândia, parte de Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET, HDTV, canal 15, pela internet por meio do portal oriobranco.net, que é o nosso portal oficial. Também pelo nosso canal no YouTube. Siga-nos nas redes sociais, @oriobranco. Se você chegou agora, nós estamos aqui a conversar com o professor Quinho Brito e com o professor Eden Barros, respectivamente treinador e auxiliar técnico do Humaitá, o nosso representante na Copa do Brasil 2024, uma vez que o Rio Branco já foi eliminado na semana passada ao empatar aqui com o CRB de Alagoas. Professor Quinho, nesse confronto de hoje entre Sampaio Corrêa e o Humaitá, o confronto entre Acre e Maranhão, afinal de contas, às vezes, algumas pessoas, talvez por não entender bem a dinâmica do futebol, acham que o esquema tático significa que você vai jogar na retranca. E o importante é o comportamento dentro de campo, as variações que você mesmo falou. Aqui está no 4-4-2, pelo menos que ele falaram, mas você diz que pode variar. O time vai para cima ou vai esperar um pouco o adversário para depois tomar outra iniciativa? Essa questão da estratégia do jogo, né? De esquema tático dá pra gente falar. Agora, a questão de estratégia aí não, aí já é mais complicado. Não, o adversário pode... a gente prefere não falar sobre o assunto, porque é um jogo muito importante para nós, para o clube, e tudo que a gente puder utilizar hoje à noite a nosso favor é muito importante. Na primeira prova de fogo que você teve, apesar de ter sido eliminado, mas deixou uma boa impressão. O Humaitá foi para cima, jogando em casa, se impôs. Foi um jogo propositivo. É assim que você quer fazer também hoje? A gente tem essa qualidade, né? A nossa equipe é uma equipe que sabe propor o jogo, mas é aquilo que eu falei no início também, as condições do gramado a gente não sabe quais são, né? E aí a gente fica até difícil de fazer alguma análise de como que será a forma de jogar por conta das condições do gramado. Professor, o gramado prejudica os dois times, né? Agora, quem sai perdendo mais? Né? É o time que toca a bola, o time que vai para o jogo do empurra-empurra, usando mais a questão física, né, de cada jogador, e aí? Nas condições que está hoje, é um jogo extremamente físico, né? Infelizmente, na realidade, nas condições que o estádio, que o gramado hoje oferece, seja no campeonato acreano, qualquer jogo, ele não oferece condições para o jogador técnico, a realidade é essa. Hoje é um embate extremamente físico, né? A gente sente muito porque poderia estar com jogadores técnicos, que a plástica do jogo fica até melhor, né? Mas infelizmente nas condições que está, o embate físico é força, hoje é força, não tem o que falar. As condições que o gramado se encontra não tem outra perspectiva. Você vai para o jogo, evidentemente, pensando em ganhar e se classificar, né, professor? A gente precisa ganhar. É um sonho
Utopia, o que é? É uma realidade, né? É? É uma oportunidade que a gente tem de cada um dar o seu melhor. Temos atletas de qualidade, foi feito um investimento para isso e a gente acredita muito, estamos confiantes, confio muito nos atletas, no grupo, no trabalho que foi desenvolvido para que a gente hoje possa sairmos todos felizes, classificados. O presidente do Maitá está em Rio Branco. Isso. Dá uma força moral. Tá aí junto com a gente. Qual a importância de acompanhando. tudo isso para o elenco? É time? bom a gente ter a diretoria próxima, né? Passando forças, né? Dando confiança também do investimento que ele fez, né? E isso é muito importante para a gente também. Professor Éden, nós tivemos na quarta-feira, na quinta-feira, eu digo um jogo complicado, como sempre, na chuva, na lama. Isso desgasta muito o jogador. Na representação, ou seja, o time entra com as perfeitas condições ou alguns jogadores vão no chamado sacrifício? Não, a gente teve, depois da quinta, a gente teve folga, né? Fizemos trabalho de bola parada, depois fizemos um treino curto foi na terça? Segunda-feira. Segunda-feira, né? Só para ajustar algumas coisas, mas tá todo mundo 100%, dentro daqueles que estão escalados, tá todo mundo 100%. Inclusive hoje é um jogo que ninguém pode levar jogador abaixo disso, né? Porque é um jogo que vale tudo para nós. Sim. O Quinho, o Tom, que é o camisa 10, é um jogador que realmente supre as suas necessidades, tenha de fato a dinâmica, ou seja, dá a velocidade na hora certa, a estabilidade também, o toque de bola, e aí? O Tom é um jogador muito técnico, né? Infelizmente o campo atrapalha muito o estilo de jogo que ele tem. Acredito que nos jogos que a gente tiver um campo com melhores condições, ele vai poder mostrar o potencial dele. É um jogador que fez toda a sua base no Fluminense, né? É daquela geração de John Kennedy, de André, que hoje estão brilhando no profissional. E ele, por algumas contusões, ele não conseguiu ter essa sequência no profissional, mas era camisa 10, capitão do Sub-20 com essa geração. O Felipe vai ser a referência ou o Magno? Felipe é a referência, o Magno vai como extremo. Jogando ali nas costas, ali, chegando para tabelar ali com o Tom ou até mesmo com o Aldair, é isso? Isso, fazendo o corredor do lado esquerdo e o Aldair o corredor do lado direito. O Magé, ele vai jogar pela sua orientação mais pertinho do Bulhões ali ou dos homens do meio de campo e ataque? Os volantes, ele trabalha no corredor central, né? Então tem uma compactação, eles constantemente têm que estar chegando próximo do ataque também, quando a gente, em alguns momentos, é necessário também compactar mais próximo da defesa. Então é uma dinâmica que o jogo, com a proporção que o jogo tiver, eles vão estar com posicionamentos variados. Aqui na nossa região a gente vive um problema, todos os clubes, com relação à preparação, o tempo que nós temos aqui normalmente para a chamada pré-temporada é muito pequeno. E isso, às vezes, os preparadores físicos acabam queimando a etapa e prejudica também os jogadores. Do ponto de vista físico, esse time está pelo menos 90% do que você gostaria que fosse? A parte física, com o ritmo de jogos, você adquire e chega ao seu 100%, claro, né? A gente acredita que a gente está no caminho correto da parte física, né? O grande problema sempre é as condições do campo. O jogador, por mais que ele esteja 100% fisicamente, jogando nas condições hoje do nosso campo, ele não consegue ter um desempenho de alto nível, com uma intensidade, né? E jogar o esforço ali é dobrado, dobrado, né? É dobrado, é pura força, né? E aí você não consegue, o jogador está 100%, está com ritmo de jogo, mas colocar ele para jogar naquelas condições, ele não consegue ter um jogo com intensidade e se manter em campo os 90 minutos. É impossível. Legal. Estamos chegando aqui ao final da nossa participação aqui com os professores Quinho Brito e Éden Barros. Professor, muito obrigado aí pela participação, por ter aceito o nosso convite. Suas considerações finais. As considerações finais, quero primeiro agradecer o convite, né? Também o Quinho que me convidou para vir aqui. Vamos hoje com toda a força representar o nosso estado do Acre. Espero que a torcida acriana hoje seja uma só, porque, afinal de contas, é de fundamental importância nós termos um time na Copa do Brasil. O Maitá é um time novo, com novas propostas, né? Tem chegado recentemente, já tem um título, tem um vice-campeonato, tem feito boas equipes. Então, te convido a toda a equipe, a toda a torcida acriana hoje para que a gente vista a mesma camisa, porque
hoje nós somos Acre e estamos acima de tudo. Legal. Boa sorte. Obrigado. Quinho, o que os torcedores acreanos, de um modo geral, notadamente os simpatizantes e os torcedores de Humaitá, podem esperar do time logo mais contra o Sampaio Corrêa? Agradecer também a oportunidade, Muniz. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente precisa do nosso torcedor, né? Do torcedor acreano, não somente do torcedor do Humaitá, mas do torcedor acreano, como fez ali no jogo da Copa do Brasil, Rio Branco e CRB. A gente precisa que o torcedor vá lá e incentive. Com certeza ele vai encontrar uma equipe que vai lutar durante os 90 minutos para que a gente possa sair classificado. Lembrando aos torcedores que hoje é o Acre, né? Precisamos muito dessa classificação para o ranking da nossa federação. Uma equipe de Porto Velho classificou, está melhorando o ranking deles e a gente corre sérios riscos de daqui a pouco só termos um representante na Série D, na Copa do Brasil. Então é um jogo que ultrapassa as camisas do futebol acreano. E sim, a gente precisa ter uma camisa hoje, a gente conta com o apoio do torcedor para que possa fazer uma linda festa como fez no jogo do Rio Branco. E se Deus quiser a gente possa sair hoje classificado e felizes pelo Humaitá, mas também felizes pelo futebol acreano. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho realizado aqui, sucesso. Você sempre foi um cara do bem, sempre se comportou bem do ponto de vista ético, moral, dentro e fora de campo. E aparece agora, depois de uma boa passagem pelo futebol profissional, aparece agora não apenas como jogador, agora como treinador. Boa sorte para você, ok? Muito obrigado. Jamile, qual o destaque agora? Muniz, agora nós vamos falar sobre o resultado da Copa Ouro Feminino. As meninas do Brasil goleiam o Panamá e fecham a primeira fase com 100% de aproveitamento. Com um time titular bem diferente, o Brasil se impôs em campo e goleou o Panamá por 5-0 na madrugada de hoje em San Diego, nos Estados Unidos, consolidando uma campanha praticamente perfeita no Grupo B. 3 vitórias e nenhum gol sofrido. Muniz, as meninas do futebol dando um show. É porque os marmanjos estão de mal a pior. Estamos fora, inclusive, das Olimpíadas. Que vergonha, hein, para o nosso futebol. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o Eric Rodrigues. Vai estrear como comentarista aqui no Diário do Esporte. Agora são 13 horas e 38 minutos no Acre. Até já. Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa de hoje, Diário do Esporte, ao vivo, na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Não esqueça, daqui a pouquinho, a partir das 13 horas, mais uma edição do programa Entrevista da Tarde, hoje recebendo, entre outros convidados, o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia do Estado do Acre, o doutor, engenheiro Assurbanipal Mesquita, ok? Daqui a pouquinho, então, depois do Diário do Esporte. Vou chegar aqui para perto do meu amigo Eric, que hoje faz estreia aqui como um comentarista. Seja bem-vindo, Eric Rodrigues. Obrigado, Muniz. Obrigado aos acreanos por me receberem tão bem aqui no Acre. Já bebi a água do Acre, fiquem tranquilos. E com certeza a gente vai estar contribuindo aí, colaborando aí todos os antes e depois dos jogos, né? Claro. Para poder estar aqui contribuindo com o nosso comentário aqui. O Eric, gente, além de desportista, ele também é jornalista e empresário, carioca, né? O Eric, afinal de contas, na sua opinião, quem tem mais chance hoje? O Rio Branco, que enfrenta o Águia lá no interior do Pará, em Marabá, em jogo válido pela Copa Verde, já que foi eliminado da Copa do Brasil, ou o Humaitá, que recebe logo mais o Sampaio Corrêa do Maranhão, pela Copa Verde, aliás, Copa do Brasil? Muniz, eu acho que nós podemos ter uma surpresa aí. Para mim não vai ser uma surpresa, mas uma surpresa para o torcedor acreano, e termos 2 times classificados hoje à noite. Vou te explicar por causa de quê. Primeiro, o Rio Branco lá, contra o Águia de Marabá, é um jogo igual, tá? Para mim é um jogo igual. Porém, o Rio Branco vem de uma excelente partida aqui, foi eliminado jogando bem, propondo o jogo. Infelizmente, o campo não colabora, tá?
Teve um pênalti, que para mim foi pênalti, não assinalado pela arbitragem, foi prejudicado pela arbitragem, tá? E acaba de vir de uma goleada na estreia do campeonato acriano. Teve até uma sequência para esse jogo de hoje, né? Sim. Pôde o treinador teve tempo ali de corrigir defeitos, remontar, organizar, né? Então eu acredito muito que num bom resultado do Rio Branco lá. Ele teve alguns problemas, certamente ele vai corrigir, inclusive no sistema defensivo, embora o Atlético não tenha oferecido muito. Isso. Mas é uma forma dele encaixar melhor o time, né? Eu gosto muito ali no Rio Branco, eu gosto muito do Dunha. Eu acho que o Dunha foi o grande jogador do Rio Branco na temporada passada, na conquista do título acriano em 2023. Encaixou bem ali. Um grande jogador. Até estranhei quando colocaram ele no banco, né? Porque, na verdade, a entrada dele mudou a cara do jogo, tá? E o Dunha é um grande jogador, né? Do Rio de Janeiro também, talvez de São ele entra Gonçalo. mais cedo, talvez ele entra mais cedo, né? Eu não quero botar na conta do treinador, que eu falo sempre que o treinador escala pelo treino. E às vezes o atleta no treino fica se segurando, e acaba o treinador optando por um outro que está se doando mais, né? Mas, sem dúvida, o Dunha para mim o grande jogador do Rio Branco hoje, tá? O Rio Branco também tem 2 extremos bons, né? E que leva muito perigo, apesar dos pivôs do Rio Branco, os 2 pivôs não terem ido bem nos 2 jogos, mas o Rio Branco tem 2 extremos muito bons e que para um jogo fora de casa isso é muito importante. Vou falar nisso. O Rio Branco já deixou bem claro a proposta do professor Vaguinho, que joga pelos lados do campo, né? Talvez isso, o Eric, tire um pouco o brilho de quem joga ali pelo miolo, pelo comando do ataque? Não, pelo contrário, Muniz. Quando joga, e aqui o Tony e o Andrade jogam bem abertos, obriga, são 2 jogadores muito intensos, obriga a defesa a se abrir. Aí abre espaço para... E abre espaço para quem joga no meio. Né? O problema é que o Rio Branco jogava com o Jobson. Um jogador que, me perdoe a minha opinião, mas acho que o Neto pecou na contratação do Jobson, porque isso é um problema para o treinador. Porque você não tem um jogador do tamanho do Jobson numa equipe aqui do Acre e você vai deixar um jogador desse no banco. Então o treinador acaba sendo obrigado a escalar um jogador como o Jobson, que com todo respeito não contribuiu em nada na passagem dele pelo Rio Branco, e aí o treinador acaba sendo obrigado a jogar com um jogador a menos. Porque você, quando abre lá 2 extremos e tem um pivô aqui, o Dunha que faz essa bola chegar aqui no pivô, o Dunha é um jogador que bate bem na bola, que acha uma bola mais longa. Esse pivô, se der aquela pifadinha aqui pro Dunha achar, por um lado, o Tony, né? Achar uma bola mais longa. Então, enfim, eu acho que o Rio Branco vai fazer um grande jogo, tá? Acho que o Rio Branco vai fazer um grande jogo. A saída do Jobs vai contribuir muito pro Rio Branco. Rapidinho para a gente passar para o Maitá. Pelo que você viu ali, embora tenha jogado menos tempo do que o Robert, o Carrapeta, na sua opinião, faz por merecer a escalação hoje? Eu acho que são 2 jogadores, eu não acompanho o dia a dia, né? Mas pelo jogo, pelo que você viu no jogo. Eu acho que pelo jogo, nenhum dos 2 foram bem, Muniz. É verdade. O treinador, o Vaguinho, com certeza, ele tá olhando o dia a dia de cada um. Talvez ele queira dar uma oportunidade hoje para o Carrapeta. Isso aí, para dar uma oportunidade, que é natural. Um jogador não vai bem, por mais que tenha entrado no jogo, mas você fazer essa mudança. Mas eu acredito na classificação do Rio Branco. Você gostou do comportamento dos 2 zagueiros? Achei que a dupla de zaga do Rio Branco é boa, tem um bom goleiro. Né? A linha de 4 do Rio Branco é uma linha boa. O Rio Branco está com um bom time. Muniz, o Vaguinho teve pouco tempo para trabalhar esse time. Talvez de todos os treinadores da Série A aqui do Acre, ele foi o treinador que teve menos tempo para trabalhar o seu time. Então a gente também tem que entender o pouco tempo que o Vaguinho teve. E aí ele tá tendo que corrigir, trocar o pneu com o carro em movimento, né? Então ele está sendo prejudicado no trabalho dele
por esse monte de troca, de mudança, de mexe no time, de traz jogador antes, aí manda embora antes, essas confusões, conturbações que o Rio Branco viveu na pré-temporada, que acabam comprometendo o trabalho e comprometeu o trabalho dentro da Copa do Brasil. No jogo de hoje, a volta do Jomar ali na zaga... Não, só para a gente não misturar. Vamos para o outro jogo, Jomar. Vamos para o jogo. Aqui vamos já Maitá agora. O Maitá, pela Copa do Brasil. Você acha que a entrada do Jomar dá uma tranquilidade a mais na zaga, uma segurança a mais? Sem dúvida, o Jomar é respeitado. Eu costumo falar que a contratação do Jomar o ano passado fez o Maitá conquistar a vaga. Né? Se o Jomar não vem, eu tenho certeza que o Maitá não conquistava a vaga o ano passado. E qual a importância de um jogador como o Aldair no jogo de hoje? Ele que também é muito seguro, tem um bom passe, né? Tem um bom chute. O Maitá, assim como eu falei do Rio Branco, o Maitá tem dois extremos muito fortes. Né? Tem dois extremos muito fortes. Né? O Filipinho, que hoje o Kim até falou que vai jogar por dentro, mas que é um jogador que abre também muito, né? Mas o Filipinho, muita qualidade, o Aldair, muita força, né? O Magé toca o ritmo no meio-campo do time do Maitá. Eu também vou te falar, Muniz, o Maitá tem um desafio maior, o Sampaio Corrêa é uma equipe mais casca para esse tipo de competição, mas eu acredito muito no trabalho do Kim no Maitá. Acho que o Kim é um grande treinador, é um cara que fez um excelente trabalho ano passado com o Galvez, com uma galera muito jovem, uma molecada muito nova, e mesmo assim fez um grande campeonato. Eu tenho certeza que o Maitá hoje vai fazer um grande jogo. E futebol é detalhe, né? Se acertar nos detalhes, perdeu a classificação na Copa Verde nos detalhes, e o que ainda falava aqui com a gente antes nos bastidores, que acha que isso pode acabar influenciando na partida de hoje, né? E se acertar nos detalhes, o Maitá tem tudo para sair hoje com a conquista da vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Rapidinho, para ficar mais claro, você apostaria nos dois hoje? Acho que o Rio Branco tem grande chance lá, mas acredito mais no Maitá. Acho que o Maitá tem mais chance de passar aqui, até porque o campo aqui vai ser um fator preponderante a favor do Maitá. Apesar do Quinho reclamar muito do campo, mas eu acho que o campo vai ser preponderante a favor do Maitá. O que acontece, Muniz? O futebol, quando o campo é ruim, nivela. E, na verdade, o Sampaio Corrêa é uma equipe que está muito na frente do Maitá. E o fato de nivelar, o Maitá jogar com a torcida, jogar em casa, muito mais acostumado do que o Sampaio Corrêa com esse campo, vai fazer com que essa nivelação favoreça ao Maitá. Legal. Acredito na classificação do Maitá e acho que o Rio Branco também tem grande chance. Ok. Jamílio Romano, qual é o seu destaque? Muniz, a Fórmula 1 vai estrear em 2024 com corrida ao sábado. Vamos entender um pouco essa mudança, né? Tradicionalmente disputada aos domingos, a temporada da Fórmula 1 vai começar com 2 corridas aos sábados e existe um motivo para a escolha desta data. As 2 datas foram adiantadas para respeitar os costumes religiosos dos países. A escolha pelo sábado é devido ao domingo ser diferente em países muçulmanos. É um dia comum, como a segunda-feira aqui no Brasil pra gente, né? Aí a gente vê, Muniz, o esporte respeitando as tradições, né? Importante isso. Muito obrigado, Jamílio. Até amanhã. Até amanhã. Muito obrigado, meu amigo Eric. Parabéns pela estreia. Você estreou bem no campeonato, estreou bem também aqui no programa. Obrigado, Muniz. Amanhã estaremos de volta aí comentando a rodada. Legal. E obrigado também, principalmente a você, amigo telespectador, pela audiência. Boa tarde a todos. São 12h52. Boa tarde a todos. E até amanhã, se Deus quiser. E continue com a TV Rio Branco, porque a TV Rio Branco continua com você.